Bem-vindos ao canal! Para quem não me conhece ainda, me chamo Fernanda Botti, sou farmacêutica bioquímica, biomédica esteta e nutricionista ortomolecular. Trabalho muito com a ortomolecular voltada para a estética, potencializando os resultados dos procedimentos e com a ortomolecular voltada para a saúde masculina e feminina. E na parte feminina, melhorando principalmente os sinais e sintomas do climatério. Os vídeos que vocês vão assistir a seguir foram retirados lá do meu Instagram e são vídeos que vão falar muito sobre suplementação, sobre estética, sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar cada vídeo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, deixei meu arroba aqui para vocês seguirem, lá tem muito material legal, lives incríveis e é por lá também que vocês ficam sabendo de muitas novidades. Para quem for de Porto Alegre, eu sempre faço mensalmente eventos presenciais, convidando palestrantes para falar sobre vários aspectos relacionados à qualidade de vida, à saúde e ao bem-estar. Tenho certeza que vocês vão gostar do próximo vídeo. É tão complicado perder peso? Se eu tivesse que responder essa pergunta com uma única palavra, eu diria: depende. E depende de múltiplos fatores, né? Que a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui nesse vídeo. E mais complicado ainda é tentar fazer isso sozinho, sem ajuda de ninguém ou sem ajuda profissional. A dificuldade, né, em perder peso, ela vem de múltiplos fatores, porque o sobrepeso tem múltiplos fatores envolvidos. E eu vou citar aqui, na minha opinião, os principais 4 fatores e que são os que mais dificultam, né, a perda de peso. E eu nem gosto de usar a palavra peso, porque peso é um número na balança e o que a gente tem que ter sempre em mente é a composição corporal, né? Sempre avaliar o quanto de músculo e o quanto de gordura a gente tem, que a gente faz isso através da bioimpedância, que é um exame que eu faço aqui no consultório. Enfim, um dos fatores é a ansiedade, que é o fator emocional, gente. Né? Então, muitas vezes aqui no consultório eu converso com meus pacientes e eu percebo, né? E algumas eu até encaminho para amigos, parceiros, né? Que trabalham com isso, psicólogos, psiquiatras, que eu sinto que é necessário que essa paciente sim faça um acompanhamento com psicoterapia. A ansiedade, ela gera muita compulsão alimentar, então isso a gente vê muito, assim, quando conversa com o paciente, que ele começa a beliscar várias horas por dia, tá sempre comendo, isso não é fome, é ansiedade. E em virtude de tudo que a gente tá passando por nesse momento, né, não tem como as pessoas não serem, né, impactadas direto ou indiretamente e sofrerem mais de angústia e ansiedade. E isso sim pode ser, né, transferido para o aumento aí da ingesta alimentar, de produtos não tão saudáveis. Então, acho que sim, né, na consulta, né, na ortomolecular, a gente consegue auxiliar o paciente muito mais do que fornecer um plano alimentar para ele de maneira correta, trabalhar a ansiedade dele. Porque não adianta eu fornecer um plano, né, alimentar maravilhoso, que se adequa àquele paciente, mas se ele sofre muito de ansiedade, eu tenho que entrar com ativos que trabalhem na compulsão alimentar, que se é por doce, a gente tem outros tipos de ativos, né? E na ansiedade propriamente dita, né? Se ele tem uma dificuldade para dormir ou não, enfim, tudo isso. Então tem esse aspecto muito emocional ligado. E por isso a gente tem que modular um pouco a ansiedade, é necessário, e não só o plano alimentar. O segundo fator é o sedentarismo. Então, não tem como a gente querer queimar gordura ou perder gordura, né, muito, sem praticar atividade física. Eu sempre digo, se você não faz nada, comece pelo que você gosta, mas sem dúvida nenhuma, a atividade física que exige aí um reforço muscular, né, uma hipertrofia maior, que trabalha com peso, funcional, musculação, crossfit, são atividades físicas que facilitam mais a queima de gordura, tá? Então, além do que, né, existe o benefício da prática da atividade física sobre as emoções, né? A gente libera endorfinas, neurotransmissores que ajudam muito a melhora do humor e reduzem muito a ansiedade. Então, não tem como a gente pensar em sedentarismo, né? E querer aí uma modificação da composição corporal. Então, terceiro fator
na minha opinião, que era o fazer sozinho. É o pior de todos, porque o fazer sozinho, ele tá envolvido no você pegar o plano alimentar de uma amiga, que muitas vezes faz atividade física num horário diferente do seu, tem gostos diferentes do seu, então não tem como, cada organismo é né? Você pegar receitas ditas saudáveis ali no Instagram, em outras fontes que não são saudáveis, é você achar que tá fazendo, nossa, um super café da manhã, super natural, e quando a gente olha aqui no consultório, você é aquilo ali que tá minando a tua dificuldade na queima de gordura. Então é muito, muito importante a gente ter acompanhamento, né? E muitas vezes as pessoas procuram atalhos, caminhos fáceis, né? Aquele suplemento seca a barriga, aquele outro suplemento que é redutor de medida, né? Gente, não existe suplemento ou ativo que reduza a medida sozinho, não existe. Eu uso muito, mas para melhorar o perfil lipídico do paciente, mas sem um plano alimentar adequado, sem atividade física, não existe milagre, né? As injeções, né? Nem vou polemizar aqui, mas de que adianta tirar a vontade de comer da pessoa? Olha que maravilha, ela vai passar o dia inteiro sem se alimentar, né? Buscando aí uma redução de gordura, só que quando a gente passa o dia inteiro sem se alimentar ou tirar completamente a fome, primeiro lugar que a gente não está reeducando a alimentação, quem é que vai conseguir levar isso, né, pra vida? Ninguém. E segundo, quando a gente faz esses jejuns loucos, você perde massa magra, né? Músculo pelo ralo, uma coisa tão difícil da gente conseguir conquistar, ainda mais depois dos 40 anos. Então, né, acho que o terceiro item que torna tudo mais difícil é fazer sozinho, né? Não faça sozinho. E o quarto fator que, na minha opinião, interfere bastante é o hormonal. Porque as mulheres, depois dos 40 anos, né, a grande maioria entra em climatério, que são aquelas oscilações hormonais, e a gente tem modificações de padrão hormonal. Normalmente as mulheres aumentam naturalmente o cortisol, que é um hormônio que joga glicose para o sangue, porque é um hormônio que interpreta que você tem que correr, lutar, né? Então ele vai jogar a glicose para o sangue, isso vai dar pico de insulina e gerar gordura, porque o cortisol é lipogênico, principalmente na região da cintura e formando gordura visceral, que é uma gordura que tem muito risco cardiovascular. Então, e mais ainda, né? Se você ainda tem, né? É mulher, por exemplo, né? E tem esse impacto que o cortisol já aumenta naturalmente, né, nesse período do climatério, aí você ainda tem estresse, né, ainda mais nós vivendo, que o Rio Grande do Sul tá vivendo, né, não tem como a gente não sofrer de ansiedade e o aumento de cortisol, e isso aí a gente acaba gerando mais gordura. Então a gente tem todos os hormônios para serem ajustados. Então, o que eu tô falando para vocês? Que quando eu pego uma paciente aqui no consultório e o objetivo dela é tratar o sobrepeso, a gente tem que ter um acompanhamento quase que multiprofissional. Ela tem que ser acompanhada pelo educador físico ou pelo fisioterapeuta, enfim, quem vai tratar da parte da atividade física dela. Eu vou tratar da nutrição, da ortomolecular, da suplementação, e ela também tem que ser acompanhada, obviamente, por um médico, né? Pode ser ginecologista, endocrinologista, mas que module os hormônios dessa mulher, acompanhe na terapia de reposição hormonal. Então, ela é multifatorial, então por isso é tão difícil, e nunca façam sozinho, não procrastinem a ida de vocês a um profissional da área da saúde, a um nutricionista, porque mais caro do que a consulta, gente, é ficar doente. Sempre coloquem a saúde de vocês em primeiro lugar.